Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias. Filipenses capítulo 2. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Amém. Pode sentar glorificando e exaltando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos no culto denominado culto da família. E nós estamos, dia de domingo, falando sobre conflitos familiares. No domingo passado nós falamos sobre decisões que nós tomamos na nossa vida, que muitas das vezes nos leva à ruína, nos leva a fracasso, nos leva a derrotas. E nós falamos ali no livro de Ruth, onde tinha Ruth e Noemi que tomaram decisões erradas. Uma estava no lugar da bênção e foi para o lugar da maldição. E a outra estava no lugar da maldição e tomou a decisão de ir para o lugar da bênção. E nós vamos continuar hoje falando sobre esses conflitos familiares. Quem nunca viveu ou está vivendo conflitos na sua vida? Isso sempre vai acontecer no nosso meio, a prova que nós somos seres humanos. É a prova que nós ainda estamos no planeta Terra. Porque tem verdade que a Bíblia diz que tudo isso acabará. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós estivermos junto com ele no céu, a Bíblia diz que lá não vai ter mais choro, não vai haver pranto, não vai haver rancor, não vai haver tristeza, não vai haver fadiga e também não vai haver conflitos. Nós vamos só glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, conflitos são algo que vem nas nossas vidas e se nós não soubermos resolver os nossos conflitos familiares, nós vamos destruir a nossa família. Como nós falamos a semana passada, quando Jesus vai conversar com Pedro, ele olha para Pedro e diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas nós entendemos que a igreja é formada por misericórdia. A igreja é formada por famílias. Então, se o inimigo quer destruir a igreja, ele vai lutar primeiro para destruir a família. Se ele conseguir destruir a família, ele consegue atingir a igreja. E a palavra conflito significa falta de entendimento entre ambas as partes. Se não houver entendimento entre você e seu cônjuge, se não houver entendimento entre você e seu filho, então inicia-se naquele momento um conflito familiar. Todas as vezes que não houver entendimento entre um ao outro, naquilo que fala, naquilo que quer fazer, nas decisões que quer tomar, dá-se início a um conflito. Só que quando os conflitos vêm sobre a família, isso não significa que há ausência de Deus no meio do lar. Às vezes, pelo momento que há conflitos na nossa casa, a gente fica a entender que Deus não está no nosso meio, ou que já não estamos mais com a graça e com a unção. Não. Sempre haverá conflitos dentro de um lar. Seja ele evangélico ou não, haverá conflitos. Mas como eu mostro que eu sou de Deus? Resolvendo conflitos. A Bíblia vai dizer que não se põe o sol sobre a tua ira. Você pode até irar-se, você pode até ficar chateado, você pode ficar nervoso, mas não pode findar-se o dia sem que você resolva conflitos. Para que homem que viveu mais conflitos do que Davi? O homem que tinha conflito familiar, o homem que viveu conflito financeiro, o homem que viveu conflito com o seu relacionamento com seu filho, o homem que viveu conflitos com a sociedade, o homem que viveu conflitos com a sua liderança, e desde então Deus olha para ele e diz assim: achei um homem segundo o meu coração. A diferença de Davi é que ele resolvia os seus conflitos. Você já viu quando o apóstolo Paulo vai escrever o livro de Coríntios? Ele vai dizer uma coisa:
ele começa a escrever falando assim, que nós somos vencedores e que existem os mais que vencedores. Você já parou para analisar sobre isso? Sobre ser vencedor e mais do que vencedor? O vencedor é aquele que no meio da batalha, no meio da luta, ele vai vencendo os conflitos da vida, mas chega um momento que ele deixa alguns conflitos lá atrás sem resolver. E aí fica a pendência no reino espiritual. Mas o mais que vencedor, ele entende que há conflitos na vida dele, que ele não pode avançar sem que ele resolva os seus conflitos. E o Senhor nos convida nessa noite para que possamos entender e possamos resolver os nossos conflitos familiares. Porque é o lugar que Satanás tem encontrado para trazer fraqueza, para trazer desânimo, para trazer tristeza, para trazer angústia. E tudo isso se reflete, sabe quando? Quando nós nos ajuntamos. Porque a igreja é constituída de famílias. E o Senhor nos chama para resolver os nossos conflitos. Agora vamos lá. Lá no livro de Gênesis, quando Deus pega Adão e Eva, olha que coisa tremenda. Os conflitos começam a ser gerados dentro do jardim do Éden. Ao ponto que quando o homem não resolve os seus conflitos, ele fica perturbado. Observe que quando Adão pega, ele peca diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus vai visitar Adão no jardim do Éden. E a primeira coisa é um conflito na sua alma, porque ele já não tinha mais intimidade com Deus. E a Bíblia diz, Adão, onde tu estás? Ele diz, ouvi a tua voz e temi. O primeiro conflito na vida de Adão foi o relacionamento dele para com Deus. Ele já não conseguia mais ouvir a voz de Deus e falar com ele. E Deus começou agora a trabalhar na vida de Adão, dizendo, eu vou ver onde há mais conflito. Aí Deus olha para Adão e diz assim, ei Adão, quem te disse que tu estavas nu? E ele diz, ei, eu comi do fruto. Como assim, Adão? Aí vem agora o conflito familiar. A mulher que tu me deste. Aí Deus vai falar com a mulher e a mulher vai dizer, foi a serpente. Só faltou a serpente dizer que o demônio que tomou ela está endemoniado. E daí tem os conflitos familiares. Começou a criar os conflitos familiares. Mas Deus, na sua sabedoria, sabendo que haveria conflitos familiares, Ele agora vai dizer algo para o homem, para que ele fique atento aos conflitos. Você já parou para perceber? Aí Deus vai dizer para Adão assim, ei, Deus primeiro, eu acho lindo o que Deus faz. Deus pega Adão, dá um sono profundo, e da costela dele, Deus vai fazer a sua varoa Eva. Observe, pense comigo. O homem acorda, olha para a mulher e fica todo empolgado. Ei, essa daí é osso do meu osso, carne do meu carne. Então eu vou chamar ela de varoa. Para Adão se empolgar assim, porque o negócio era bonito. Adão já levantou empolgado. Aí quando Adão falei, osso do meu osso e carne da minha carne. Aí Deus, espera aí, que eu vou dar agora uma receita a ele para resolver os conflitos. Aí Deus assim, pois é osso do seu osso, carne da sua carne, está todo empolgadinho com a erva que eu estou te dando. Deixa eu te falar uma coisa. Pois o homem sairá da tua casa, unir-se-á a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se você não entendeu o que Deus fez no meio de Adão e Eva ali, Deus já sabia que haveria conflitos familiares. E quando Deus diz que o homem e a mulher se tornam uma carne, Deus não está fazendo os seus gostos, não. Porque quem é casado aqui que gosta de doce e outro gosta de comer coisa salgada? Quem é casado aqui que um gosta de azul e outro gosta do verde? Deus não está falando disso. Quando Deus une um homem e diz, tornarão uma só carne, Deus está falando assim, ó, se você é homem, machuca sua mulher, você está ferindo uma parte sua. Se você é mulher, machuca o seu marido, você está ferindo uma parte sua. Todas as vezes que você está no conflito familiar e você lança uma palavra para o seu esposo, ou o seu esposo lança a palavra para a esposa, vocês estão destruindo uma parte de vocês mesmos. Tornar-se-ão uma só carne. Deus já sabia que os conflitos iriam acontecer na família.
Por isso que ele torna o homem uma mulher, a mulher e o homem uma só carne. E é isso que nós precisamos entender. Não existe resolver conflitos familiares depois que tudo acontece, aí chama para lá, meu amor, meu bem, dá um abraço, tal, beijou, chegou e passou. Não. Os conflitos ficaram lá atrás para ser resolvidos. E se não resolver, lá na frente isso te dará prejuízo. Se não resolver, lá na frente isso lhe trará dor e consequências. É necessário resolver os conflitos familiares. É necessário resolver os conflitos entre pai e filho, entre marido e mulher, mulher e marido, seja lá qual for. Entrou em conflito familiar, é hora de resolver. E deixa eu te dizer, um beijinho, um abraço, seja lá o que for, não vai resolver enquanto não resolver os conflitos familiares e se perdoarem. Porque você é uma só carne. Quando você lança uma palavra forte para o seu esposo, você está ferindo a você mesmo. Porque lei da reação. Tudo que vai, tudo que sobe, e a palavra dita, ela volta para você. Você está ferindo a você mesmo. Por isso que é necessário resolver conflitos familiares. E Deus nos alerta por isso. Sabe por quê? Há um poder naquela união chamada família. E a gente não se atenta para isso. Há pessoas que veem a sua família como algo normal. Deus mandou nascer, mandou produzir, mandou criar, constituir família, estou debaixo da cabeça. Não. Se tu soubesse o poder espiritual que tem na constituição família, você resolveu os seus conflitos e cuidava da sua família. E eu vou lhe mostrar, por favor, minha querida, coloca aí para o pessoal ver. Neemias capítulo 4, versículo 10. Eu vou lhe falar de dois homens que entendiam o poder da família. Neemias capítulo 4, versículo 10. Vamos ver o que é que diz a palavra. Aqui a palavra vai dizer, quando o povo de Israel volta do cativeiro e junto com Neemias vai reconstruir o templo. Olha o que Neemias vai dizer. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio dele e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guarda nos lugares, baixo por detrás do muro e dos lugares altos, e pus ao povo com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Segura aí. Neemias vai reconstruir o templo. E na reconstrução do templo, Sanbalate e Tobias se levanta para querer trazer tristeza ao povo e minar as suas forças. Então Neemias, que entende o poder que há na família, olha o que a Bíblia diz. Neemias poderia pegar João, Maria, Pedro, Tiago, seja lá quem fosse assim, ei, fica você aqui e reconstrói essa parte do templo. Depois ele pegava Sanbalate, Tobias, seja lá quem for, botava do outro lado para construir o templo. Depois ele pegava Isabel, pegava João e botava do outro lado. Só o que Neemias fez, ele colocou por famílias. Ele pegou cada família assim, ó, vocês aqui vão ficar essa família reconstruindo o templo. E esse aqui vai reconstruir o templo. Cada um com suas espadas e com suas lanças. Aí vem a pergunta, por que Neemias colocou por família? Vamos lá. Meu filho está aqui. Você está aqui e está seu outro filho aqui. Vem dois inimigos para matar o meu filho e o seu. Você vai defender quem? Eu quero ouvir, você vai defender quem? O seu filho. Você entendeu por que Neemias botou por família? Agora se tá o pai, a mãe, o filho, todo mundo junto, vem o que vier, nós derruba. A gente destrói. Une todo mundo na mesma força, na mesma batalha e vence a batalha. Mas quando se for uma família daqui, outra família daqui, epa, a minha é mais forte, tem 2 componentes, vamos lutar, deixa matar lá, vamos salvar a nossa família. Mas Neemias pegou por famílias. Vocês vão ficar por famílias. Por quê? Na hora da batalha, meu querido, o pai não quer nem saber se ele vai se ferir. Na hora que vai pro lado da mãe, o filho não quer nem saber. Ele
ele quer defender a mãe dele. Na hora que mexe nos filhinhos, a mãe não quer nem saber o que está acontecendo. Ela coloca a armadura e vai para a guerra. Por isso que Neemias fala assim, por família. Cada um com sua espada e com suas lanças. Ninguém vai guerrear hoje sem não ser do lado da sua família. Porque havia uma fortaleza quando se unia por família. Por isso que Neemias escolhe por família. Mas o inimigo, ele continua sendo astuto. Só que essa família, há um outro segredo para que ela possa vencer. Olha só o que é que vai acontecer. Neemias capítulo 2, versículo 19. Olha o que Neemias vai fazer. Versículo 19 e versículo 20. E ouvindo Sanbalate, o Aronita, e Tobias, o servo da Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e fizeram o que é isto que fazeis. Quereis rebelar-vos contra o rei. Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós e seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Depois daí que acontece isso, sabe o que Neemias vai fazer? A Bíblia vai dizer, lá na frente, depois do capítulo 4, que as famílias estão trabalhando no muro. Todo mundo ligado com o outro. Está o pai pegando o bloco, está a mãe levantando o bloco, está o filho botando o cimento. Só que cada família trabalhando no muro, o muro começou a construção a avançar e uma família começou a ficar distante da outra. Aí Neemias falou, ei, estão vulneráveis agora. Primeiro Neemias fortalece a formação do templo por família. Só que quando o muro começa a ficar extenso, as famílias vão se afastando uma da outra. Então a família começa a ficar vulnerável. O que é que Neemias entendeu aqui? Há dois tipos de família. A sua família, que foi construída por Deus, pai, mãe e filho, que é a fortaleza da sua casa. Mas quando todas as famílias se juntam, nós formamos uma só família. Glória a Deus. E na construção, todas essas famílias estavam ficando separadas. Aí Neemias vem assim, ei, a construção do templo é grande. Não é bom que ficamos separados um do outro. Ao som da trombeta, juntai todos e o Senhor pelejará por nós. Neemias entendeu que a família ela poderia ser forte como for, mas se ela estivesse separada, o inimigo entrava e destruía. Por isso, há dois tipos de família que você tem que tomar conta. Primeiro, a sua casa. Você tem que fortalecer a sua casa. Você tem que resolver os conflitos familiares dentro da sua casa. E o segundo, os conflitos familiares chamado igreja, que é a sua segunda família. Nós precisamos resolver os nossos conflitos, porque o inimigo tem achado brecha nos conflitos para querer nos destruir. E Neemias entendeu isso. Falou, ninguém fica afastado. Está Neemias de lá olhando o templo sendo erguido e as famílias se afastando. Neemias, ei, não é bom que ninguém fique separado. Ao som da trombeta, quando nós tocarmos, queremos todo mundo junto e o Senhor pelejará por nós. Por isso, queridos, que nós temos que cuidar da nossa família. Por isso que nós temos que resolver os nossos conflitos familiares. Conflito significa a falta de entendimento em ambas as partes. Pare para pensar. Se algumas diversidades que você tem passado dentro do seu lar, se você parar para analisar direitinho, você vai ver que a consequência do que você está vivendo hoje é um conflito que não foi resolvido lá atrás. Pare para analisar. Muitos estão vivendo conflitos familiares com seus filhos. Olhe lá para trás. Pais que não resolveram seus conflitos familiares com seus pais. E hoje a coisa vai reverberando na vida do seu filho. Conflitos que não foram resolvidos lá atrás. E a coisa vai reverberando até você resolver esses conflitos familiares. Até você voltar lá atrás e pedir perdão. Até você voltar lá atrás e ajustar as coisas. Porque a coisa vai passando. Porque houve um cheiro,
um abraço, um presente e por aí vai. E a gente acha que a coisa está resolvida, não está não. Ela só está assim, ó. Botou-se um pano e está lá. No dia que o vento soprar, o pano levanta e o conflito volta de novo. Por isso que nós precisamos resolver os nossos conflitos familiares. E Neemias entendia o poder da família. Sabe qual outro homem que entendia o poder da família? Moisés. Agora esse aqui é forte. A Bíblia diz que quando o povo, Moisés, vai receber as tábuas do mandamento, o povo faz o bezerro de ouro e começa a adorar. Moisés morreu. Moisés não vem mais aqui. Começaram a adorar o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, que viu o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés falou assim: ei, quem é do Senhor, passa para o lado de cá. Aqueles que não adoraram. E o povo passou para o lado de cá. Quem adorou o bezerro de ouro, passa para o lado de lá. E quem adorou o bezerro, passou para o lado de cá. Aí o comando de Moisés foi: vocês que não adoraram o bezerro de ouro, pega aí a sua espada. E o povo desembainhou. Pega aí as suas lanças. E o povo desembainhou. Agora vai. Mata do lado de lá. Você que está aqui, mate seu pai, mate sua mãe, mate seu irmão, seu tio, sua tia, parente, todo mundo que é parente seu, que se contaminou com o bezerro de ouro. Foi o que Moisés ordenou. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Cada um foi e matou o seu parente. Por quê? Moisés entendia o poder da família. Assim como tinha uma família que adorava um Deus verdadeiro, que conectava-se com o céu, havia também outra família que se conectava com o reino da maldade. Então, antes que a coisa criasse e pegasse forma, Moisés, pega a sua espada e cada um mata o seu. Moisés entendia o poder que havia na família. E nós ainda não nos atentamos para o poder que a nossa família tem. A sua família tem um poder de gerar comunhão que você não entende. E por que não acontece? Não pratica comunhão. Não senta na mesa para comer com o filho. E quando senta, cada um com o seu celular. A nossa família tem o poder de trazer bênção, virtude, seja lá o que for. Tudo já está liberado sobre a sua família. E por que não acontece? Porque não pratica. É errado quando nós olhamos o marido e a mulher fala assim: vamos nos separar, porque eu já não estou te amando mais como era antes. Mentira! Porque o amor ele não se acaba. Quem ele disse que o amor acaba? O livro de João fala sobre isso. O que acaba é a praticidade do amor. Mas o amor não se acaba não, está dentro de você aí. Mas você não pratica o amor. Então você vai deixar ele obscuro, você vai fechar e nada vai acontecer. Como? Eu vou ser mais claro. A mulher está em casa, está doente, não pode fazer as coisas. Aí a mulher fala: amor, lava o prato, lave você. Se ele pratica o amor, ele vai pegar e vai lavar os pratos. Então o amor ele não se acaba. O que acaba é a prática do amor. Você não está praticando o amor. E tudo aquilo que eu não pratico, ele se acaba, ele fica ofusco. Ele fica ofuscado. É igual o som de Deus na vida. O crente está ali, não busca, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não consagra. Ele vai ficando, diminuindo sua graça ou unção. Mas a unção está dentro dele. Agora, quando ele vem orar, aí a unção ativa. Aí ele vira um novo crente. É igual aquele crente que está lá na igreja frio, sem graça, sem força. O irmão o pastor contando testemunho uma vez, e ele estava expulsando o demônio. Está o crente frio lá no fundo da igreja. A igreja dando glória, aleluia, e ele calado. Aí o pastor, olha, demônio, sai dele e entra no crente frio. Aí o crente frio gritou lá: epa, glória a Jesus, eu estou crente. A mesma coisa é o amor. Se não há praticidade do amor, querido, ele vai se esfriar. Ele vai se esfriar. Por isso que há os conflitos familiares dentro do nosso lar. E nós precisamos resolver esses conflitos com a praticidade do amor. A Bíblia não fala assim, no livro de Apocalipse: vestes da onde caiu e volta às práticas do primeiro amor, falando da nossa vida espiritual. Aí eu vou falar agora da nossa vida familiar. Lembra-te do dia que tu subiu no altar e disse sim, sim, sim e sim. Não precisa nem falar, né? Jura amar na saúde e na doença? Sim.
Viu, amar, como tudo estiver ruim na sua vida? Sim. Hein? E o pior de tudo, se você parar para analisar, a palavra assim de confirmação é dita em cima do altar. E as pessoas não entenderam ainda o poder do altar. Toda a liberalidade que você recebe sobre a sua família quando você casa é em cima do altar. Gerada sobre a sua vida. Por isso que nós temos que praticar, querido, o amor. Você tem que entender que você não casou para ser feliz. Quem está do lado da sua mulher? Levanta a mão aí. Olha para ele aí agora e diz assim: você não casou para ser feliz, não. Agora fala com você, está com medo? Diga assim: você não casou para ser feliz, não. Diga assim: você casou para fazer alguém feliz. Se você entender dessa forma, o seu casamento sempre virá bem. Porque eu entendo que eu casei para fazer minha esposa feliz. Ela entende que ela casou também para me fazer feliz. Mas quando eu entendo que eu casei para ser feliz, aí entra algo chamado egoísmo. E o melhor momento de se provar o amor é na hora da prova. É na hora da luta. É na hora da dificuldade. Minha esposa está ali, vou falar um negócio aqui, depois ela me dá um seguro em casa. Quando nós casamos, teve um momento da nossa vida que eu falei assim: essa mulher vai me largar. Meu irmão, a prova foi luta, a gente novo, sem casado. Nós íamos para a igreja. E aí nós chegamos lá, vimos Deus trabalhando, fazendo tanta coisa na vida de todo mundo. A gente ministrava louvor, via Deus fazendo graça, abençoando, só que a gente não recebia a bênção. E aí aquela foi uma prova, uma luta tremenda que eu achei, pensar, rapaz, essa mulher vai me largar. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, saía atrás do emprego, batendo porta, e a porta não se abria, quando eu chegava, ela estava de joelho orando. Ela estava de joelho orando ao Senhor para que abrisse uma porta. Olha o que aconteceu comigo uma vez, vocês vão ter dar risada. Eu tinha feito alguns cursos de administração e por aí vai. Aí lá em Feira de Santana tinha a farmácia do Caroá, que era antigamente uma das maiores redes de farmácia em Feira de Santana. Aí a minha ligou para mim e falou assim: você é santo, tem curso disso, daquilo, curso tal. Eu tinha uns 6 cursos. Ela: tenho sim, vem aqui que a gente tem um emprego para você. Chega lá, botei minha roupa social, dei aquele brilho no sapato. Falei: oxe, trabalhar hoje de atendente, alguma coisa. Quando eu cheguei lá, estou vendo eu entrando e todo mundo dando risada de mim. E eu sem entender. Quando eu chego lá, todo bonito, arrumado, cheiroso, com a última gota do perfume da Boticário, que ela estava acabando, ela virou para mim e falou assim: ó, ali está o caminhão para descarregar. Ei, tu pensa que eu bonito, cheiroso, voltei para trás? Bora, fui trabalhar, porque lá em casa tinha acabado o bujão. E quando eu cheguei, todas as vezes que eu chegava, eu encontrava minha esposa de joelho orando por mim. E a certeza que eu tinha que o inimigo não tinha como destruir a nossa família com conflitos familiares, é porque no momento da luta, de dificuldade, ela nunca murmurou. Eu chegava, ela estava orando. Eu chegava, ela estava de joelho. E aquilo me constrangia, que eu vou revelar para ela, nem sabe, anos atrás, que eu não conseguia nem orar. Eu entrava, chegava, eu estava orando, eu só fazia chorar. E eu saía. E dentro desses anos que nós passamos de prova, o inimigo nunca conseguiu destruir o nosso casamento. Por quê? Ele não achou lugar para destruir através de conflitos. Nunca murmurou. Eu ficava pensando: eita, as irmãs dela entravam na igreja toda bonita, toda tal. E a gente lá. E eu falava: Jesus, e ela estava lá orando, buscando ao Senhor, de joelho. Até o dia que Deus nos abençoou. E a coisa foi tanto que Deus abriu uma porta. Eu fui trabalhar numa terceirizada, só que a terceirizada só passou 2 meses. Depois de 15 dias, fiquei desempregado de novo. A empresa me chama para me contratar pela própria empresa, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. Ela orou tanto que esqueceu de me comunicar. Ficou tão alegre que esqueceu de me comunicar. Com 2 dias depois que ela foi lembrar. Pense como eu fiquei chateado. Mas irai-vos, mas não pequeis. Quem disse que o crente não pode ficar chateado? Você pode se irar sim, só não pode pecar. Cuidado na sua ira, o que sai da sua boca. O que sai da sua boca é o que faz você pecar. E aí Jesus foi trabalhando e foi abrindo portas. Mas nós temos que entender o poder que tem a nossa família.
Você sabia que o judeu, ele fala sobre um poder espiritual que tem sobre a sua família se assentar à mesa para almoçar? E os cientistas brasileiros descobriram que se a família, falando família brasileira, se juntar pelo menos 3 vezes na semana para comer juntos sobre a mesa, vai diminuir o índice de drogados, vai diminuir o índice de assassinatos e de tantas coisas ruins que tem pelo mundo. Pelo simples ato da família estar sentada à mesa almoçando. E nós temos que fazer isso. Eu me lembro que quando eu estava em pé na igreja do Aviário, eu, o diácono Fete e outro irmão, um rapaz se levantou no meio do caminho, porque a gente não tinha carro como vocês têm hoje para vir para a igreja. A gente andava 1h40 para ir para a igreja. Eu e 4 diáconos. A gente pegava uma caixa daquela ali, ó, que estava no chão, botava aqui nas costas, era 20 minutos de cada até chegar na igreja, 1h40. Todo mundo desempenhado isso. Mas a gente ia adorar o Senhor, glorificar a Deus. E a gente ia, no meio do caminho, veio um cara, depois do culto, veio assaltar a gente. E aí eu senti Deus falando no meu coração, abraça ele. Falei, oxe, esse cara até com a arma vai me dar uma aqui. E aí eu senti aquela coisa forte de abraçar ele. Ele, bora. Aí eu cheguei perto dele, ele, qual foi? Eu falei, não, meu irmão, deixa eu falar com você. Abracei ele. Quando eu abracei ele, ele começou a chorar. Olhei para o diácono, ele estava chorando. E deixamos ele chorar. Quando ele terminou de chorar, ele disse, eu estou na vida do Caim, porque eu nunca recebi um abraço dos pais. Conflitos familiares que não são resolvidos, filhos perdidos. Conflitos familiares que não são resolvidos, família destruída. Por isso, a gente acha ruim e vê Moisés e diz que para Moisés, o homem mais manso, mandou matar um bocado de gente. E o texto vai dizer, lá, é Êxodo capítulo 32, que naquele dia morreram 3.000 pessoas, que cada um foi lá matar o seu pai e sua mãe, sei lá que for. 3.000 pessoas, porque ele sabia do poder da família. Ali ia proliferar uma família maligna. E Neemias entendia isso. Ele começou a construir o templo e ele disse, olha, eu quero todo mundo por família. Só que quando ele viu que a família estava se afastando, agora eu quero todo mundo junto. Dentro da igreja tem que ser dessa forma, famílias unidas. Glória a Deus. Se há conflitos de família com famílias, tem que ser resolvido. Porque grande é a obra, extensa é a obra, e não podemos ficar separados. Aleluia. Temos que resolver os conflitos familiares. Quem foi que ele disse que temos que viver afastados um do outro? Quem foi que ele disse que não temos que comungar um com o outro? Quem foi que ele disse que não temos que viver unidos um com o outro? Precisamos resolver os conflitos familiares. Precisamos resolver os nossos conflitos de família para com família. Para que o Senhor derrame a sua bênção sobre nossas vidas. Vamos lá, que o tempo está passando, estamos perto de encerrar. Filipenses capítulo 2, onde nós acabamos de ler. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Olha só. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros ou como luz no mundo. Observe que quando o livro de Filipenses, ele vai falar sobre algo que Paulo estava trazendo para a igreja, ele vai falar sobre 3 coisas interessantes, que nós tínhamos que ser irrepreensíveis, sinceros e culpados. O que significa a palavra irrepreensível? Aquele que não dá margem de repreensão. Muitas das vezes dentro da nossa casa, nós damos margem para sermos repreendidos. E muitas das vezes nós não queremos ouvir. Ou porque somos o pai, ou porque somos a mãe, ou porque a repreensão muitas das vezes vem do nosso filho. Só que Deus, quando quer falar com o homem, Ele usa quem Ele quer. E a gente costuma dizer isso. Deus usa quem Ele quer. Mas quando Ele levanta o filhinho para trazer uma palavra para o pai ou para a mãe, a gente diz, que é isso, meu filho? Respeite seu pai e sua mãe. E a Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. Não podemos dar margem para erro. E se acontecer o erro, nós temos que reaver, ligeiro. Para quê?
não se aumente os conflitos na nossa casa. Segundo, sincero, o que é dito ou falo de modo franco. Tem que haver sinceridade no meio da família. Aquilo que eu dito ou aquilo que eu falo tem que ser de modo franco, sem censura. Se não houver sinceridade, os conflitos vão aumentar. Você tem que sentar com seu esposo, com sua esposa, com seu filho e dizer onde está machucando, onde está doendo. Não é contar para a vizinha, não é chamar sua irmã de igreja, não é chamar outra pessoa e dizer: meu marido está assim, está assado, minha mulher é assim, assim, não faz isso e aquilo. Seja sincero para com sua família. Você está dando abertura da sua família para quem não é de direito. Por isso que acontecem os conflitos familiares. Aí depois, no ditado popular, a família está no BATV. Já sabe o que é BATV, né? Por quê? Conflitos gerados porque você abriu um espaço que é só seu e da sua família. Está doendo? É você e sua família. Está machucando? É você e sua família. Não tem nada que abrir para A, para B ou para C. Sabe por quê? Você só vai virar noticiário da sua família. Seja sincero um para o outro. E a Bíblia diz: sejamos inculpáveis. Sem culpa. Se eu ou você somos culpados de algo que está acontecendo na nossa casa e isso gerou conflitos, nós temos que ir lá nos retratar. Temos que assumir a culpa e fechar as brechas para acabar com os conflitos. Agora, olha no versículo 14. Você só vai conseguir ser irrepreensível, sincero, inculpável se fizer duas coisas. Versículo 14. Fazer todas as coisas sem oração. E nem só vai conseguir dessa forma. Ser irrepreensível, sincero e culpável. Se fizer as coisas sem murmuração e nem contenda. O cabra ou a moça está doido para casar. Para sair da casa do pai. Quando casa, e aí tem que fazer as coisas, aí começa. Ah, casei, no domingo tem que fazer comida. O marido vai chegar no trabalho com a roupa melada de óleo. Vixe, tem que pegar essa roupa e tem que lavar. Tu mesmo pediu para casar a benção. Tu mesmo vou para a igreja e pedir o teu varão. Tu mesmo quis realizar o seu desejo de ser mãe, de ter o seu filho. E agora está murmurando das coisas que acontecem dentro da sua casa. Se você quer receber a bênção de Deus, tem que ser sem murmuração. Olha, glória a Deus. Antes eu ficava... Eu e minha esposa, a gente tem uns códigos de vez em quando, né? Quando um pede uma coisa ou outra. Aí mais ou menos eu faço para perturbar ela mesmo. Às vezes ela está naquele momento ali que ela está assistindo alguma coisa, está empolgada. Eu nem quero. Aí eu falo assim: ô filha, faz um cafezinho para mim, só para perturbar, eu nem quero. Porque eu sei que ela está fazendo algo que ela gosta. Ela, vai fazer. Aí eu brinco: oi, quando a gente namorava não era assim. Quando a gente namorava, o cafezinho chegava na xícara, nem um açúcar eu botava, mexia. Mas eu falo assim, é para perturbar. E aí, mas é a realidade que acontece. A gente ora, quer comida. Querido, olha, quem não quer lavar roupa, quem não quer fazer café, quem não quer dormir tarde porque o filho está acordado, quem não quer fazer uma comida de domingo diferente, quem não quer ficar na cozinha, quem não quer ser gacheiro, não casa. Não casa. Viva a sua vida para Deus. Está pensando que casamento é só naquela boa? O pacote vem completo. A hora boa, a hora de lavar, de passar, de cozinhar e tudo mais. Sem murmuração. Você pode estar chateado. Agora não abra a boca para murmurar. Sem murmuração. Se houver murmuração, porque não está fazendo mais com alegria, nem com amor e nem com satisfação. Não há. Lá em casa mesmo, é uma coisa que está indo lá em casa, lá, quando fala a questão de comida. Eu deixo de comer. Às vezes, vamos supor, alguém chegou e deu alguns salgadinhos. Pastel doce. Eu deixo de comer.
O Felipe também é da mesma forma. Ele vai comer alguma coisa, ele deixa de comer e deixa para Lara, deixa para a mãe. Mas a mãe e a Lara não lembram de mim, come tudo. Depois eu apoio para chegar em casa, mas aqui eu falo. E lá em casa a gente fica brincando dessa forma. Aí o Felipe fala assim: olha, a próxima vez eu como tudo dele e não deixo. Eu falo a mesma coisa. Mas vem e eu e ele não consegue fazer. Por quê? Está na nossa natureza. Já lá, eu desde pequenininho, eu ficava observando. A gente dava dois pastéis. Um para Lara e um para Felipe. Lara comia o dela. Quando voltava, Felipe estava na metade. Ela conquistava Felipe e pegava a metade. Porque a Lara, desde pequena, ela tem aquele poder de liderança. A gente chegava no bairro que estava brincando cheio de menino assim, ó, brincando de bola. Quando Lara chegava, botava o menino tudo no bolso. Vai brincar assim, pequena. Com 5, 6 anos, botava o menino na rua, tudo no bolso. E outra, era enfermo de Santana. Como diz o ditado popular do baiano, não dá para rio. Nada tomba. Lara botava os meninos no bolso. Desde pequeno, rapaz, essa menina tem um som de liderança. Já o Felipe é mais apaziguador. É mais calmo. É mais pacificador. Daí você vai entender quem é quem dentro da sua casa. Se você não souber quem é quem dentro da sua casa, vai ter conflitos. Se você não souber quem é sua esposa, quem é seus filhos, a forma como ele se comporta, a forma como ele fala, a forma como ele se expressa, vai haver conflitos. Tem hora que eu estou em casa, eu estou sentado. Aí vem o Felipe de pai, você sabia que isso, vezes isso, consumindo com isso, que eu estava tudo. Antigamente eu parava assim, cara, menino, depois eu desculpo. Mas hoje eu já entendi quem é meu filho. Já lá é diferente. Eu já entendo hoje, lá eu já venho arrodeando, devagarzinho. Entendeu? Olha, não minta não. Que é um homem casado que conhece a sua mulher quando ela quer uma coisa só na fala. Amor. Na fala a gente conhece o que a mulher está querendo. E eu vou dizer uma coisa. Tem mulheres que não recebem a bênção porque não entendeu ainda que ela tem. Se tem uma coisa que a mulher tem, é o poder de persuadir. O cara pode sair para o trabalho atrasado como for, angustiado, vai bater o ponto, está preso, mas se ela souber pedir, ele chega mais atrasado ainda e leva ela no trabalho. É o poder que a mulher tem. Não é à toa que Eva chegou para Adão e falou assim: come aí, meu filho. Vamos se tornar uma família poderosa. O que eu vejo, tu vai ver também. É o poder que a mulher tem de persuadir. E os conflitos familiares vêm porque nós não conhecemos o nosso filho. Se você conhecer quem é o seu filho, você vai saber educar ele de uma forma tão leve como você nunca imaginou. Porque você vai começar a percorrer caminhos entendendo quem é seu filho. Aí que eu vou entender. Hoje, eu me beneficio pelo conhecimento que eu tenho do meu filho. Bom, tem coisas que eu quero fazer que eu chego para Felipe. Felipe, na maior, faz isso aqui para mim, eu estou cansado. Porque conheço ele, o conhecimento que ele tem, o jeito que ele é, ele chega para mim e faz. Eu estou precisando fazer um vídeo para entregar essa semana, para cortar o vídeo, editar, tal. Ele faz tudo isso. Porque eu atento ao meu filho e entendi que ele teve esse conhecimento. E hoje ele me ajuda. Mas se você não tem conhecimento de quem é o seu filho, vai haver conflitos. É igual a um homem com a mulher. Se você não conheceu a sua mulher e sua esposa não conheceu seu esposo, vai haver conflitos. Sempre vai haver conflitos. Quando eu comecei a namorar com Bruna, ia comer na casa dela, ela botava um prato gigantesco e eu como pouco. Mas quando era a avó dela, que ela foi criada com a avó, ia botar comida, botava a quantidade certa que eu comia. E eu falava assim: tua avó conhece a minha quantidade e tu não sabe. Mas depois ela aprendeu, ela começou a conhecer. E tudo que você precisa conhecer a forma de sua esposa se expressar, os seus gostos, a sua fala, quando ela está irritada, quando ela está alegre, quando ela está satisfeita. Senão,
O que é bênção vira maldição, e o que é paz vira conflito. Quando você entende quem é seu marido, ou quem é sua esposa, quem é seus filhos, você agora, em vez de soltar uma palavra que agrida a sua família, ou que entristeça a sua família, você vai, epa, vou parar aqui, porque é a natureza. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Natureza não se muda. Tem gente que está falando, Deus, muda a natureza do meu marido, muda a natureza da minha... Epa, pare de orar, está gastando tempo à toa. Natureza não se muda, natureza se controla. A sua natureza está aqui, ó, na sua carne. E quando você estiver aqui na carne, sua natureza vai estar lá batendo. Não adianta. Ah, porque meu marido é isso, é bagunceiro, não sei o quê. Ó, natureza não se muda. Natureza se controla. E nós temos que aprender isso. Quando nós conhecemos um ao outro, aí nós sabemos o que nós vamos fazer. Por exemplo, hoje estou dando um bocado de exemplo de casa. Segura aí. A minha esposa tem a mania de varrer a casa, ela deixa tudo limpinho. Aí às vezes eu passo, pisei, ficou uma mancha, passei, está tudo limpo. Ela olha para mim e diz assim, sujou a casa toda. Aí antes eu ficava brincando dentro de casa, e eu ficava falando, rapaz, sujou a casa toda, um negocinho que tem ali. Aí depois eu fui aprendendo, é a forma dela se expressar. Aí quando ela disse que sujou a casa toda, eu pego um pano e depois eu falo, limpei a casa toda. Pronto. É a forma dela se expressar. E quando você não entende isso, conflitos. Aí o cara não entende a sua esposa, a forma como ela se expressa, o que ela quer dizer para você, através daquela expressão, aí começa o conflito. Ah, mas você é isso, mas você é aquilo. Aí começa agora a puxar o passado. E lá atrás disso, porque naquele dia e não sei o quê. Você entendeu? Precisamos entender um ao outro. Precisamos entender os gostos. A forma que a gente fala com o outro nem sempre vai ser da forma que você quer ouvir. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Quando eu comecei a parar para analisar, aí agora começou as coisas a melhorar. Começou os conflitos a diminuírem. Porque eu comecei, tem até um livro que fala sobre a linguagem do amor. Não é? Já li esse livro, é com os irmãos de novo. Chama-se A Linguagem do Amor. Só que eu comecei a ler, fazer a leitura daquilo que minha esposa queria falar para comigo. E isso você diminui os conflitos, mas sem murmuração e sem contenda. Sabe o que é contenda? Discórdia. Nunca chega ao denominador comum. Eu posso querer algo, ela pode querer algo, mas na hora tem que chegar no denominador comum. Alguém tem que ceder. Só que tem um porém, né? Às vezes tem um que está tão cansado de ceder, ele cede. Ele cede. Mas por dentro ele fica, sempre tem que ser eu. Olha, e se tem uma coisa, aqui vai para os homens. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer ao pé da letra, para não ter conflito em casa, é quando a mulher pede para comprar alguma coisa e é da mesma marca que ela pediu. Traga. Se não tiver, não traga. Se mandou comprar algo que seja daquela marca, daquele jeitinho, compra. Porque se der errado, ela não vai me acusar. Mas se der errado, vai dizer, eu mandei comprar tal marca do Deus de outra. É melhor que essa comprar. E isso vai gerar o que? Conflito. É assim ou não é? Quem é um homem que já passou por isso? A mulher manda comprar um pano para fazer um vestido, dá o nome do pano que tem que comprar. Chega lá, eita Jesus, um cara de 20 centavos ele compra um pano diferente. Aí vai para a costureira, quando veste, o vestido já não fica do mesmo jeito. Aí ela vai dizer o quê? O pano que você comprou. Mas se você comprasse o pano que ela mandou, e quando chegasse lá desse errado, ela não liga o pano. A gente homem não, a gente deixa passar. A gente vai falar assim, não deu certo, vou comprar outro. Aí compra outro para outro lugar. Mas a mulher não. Ela vai dizer, não comprou o que eu mandei, nem a marca que eu deixei. São mínimas coisas que a gente ri, mas que geram conflitos familiares. E o diabo, ele precisa de uma mínima coisa. Lembra daquela história que eu contei aqui há uns 2 meses atrás? Que tinha 2 vizinhos? Aí o vizinho daqui
O vizinho daqui estava passeando, o outro de lá também, todo mundo passeando, e chegaram todos os dois em casa. Aí o diabo foi, abriu a porteira, aí o cavalo do vizinho entrou na grama do outro vizinho e começou a comer. Aí veio o vizinho daqui: ei, seu cavalo está lá, acabando com minha grama, e eu matei. Ele foi e matou o cavalo do cara. Aí o que estava aqui falou assim: ah, você matou meu cavalo, né? Toma aqui também. Pum! Aí o cara do lado de cá falou assim: ah, você matou meu pai, né? Aí o filho veio, pum! Matou o vizinho do lado de cá. Eu sei que foi uma desgrameira. Aí depois, lá no inferno, os demônios ficaram todo mundo surpreso pelo o que aconteceu. E aí o demônio chegou para Satanás e falou assim: o que foi que tu fez na terra? Sabe o que Satanás disse? Eu não fiz nada, só fiz soltar o cavalo. Assim são os conflitos familiares. A mínima coisa, por causa de uma roupa que não comprou certo, por causa das mínimas coisas, é aí onde ele entra. É aí onde ele trabalha. Aquilo que você acha, que eu sei que o Espírito Santo está trazendo na sua mente aí, que lá atrás, o Espírito está ali lembrando, sabe assim: eita rapaz, aquilo lá atrás, ó. Aquilo lá atrás, que eu não me retratei, que eu não voltei, que eu não falei com minha esposa, que eu não pedi perdão ao meu filho, vixe, vou ter que voltar e se retratar. É a mínima coisa. São os conflitos familiares que têm destruído as nossas vidas e as nossas famílias. Vamos lá? Família estruturada e saudável não é aquela que não possui conflitos, mas aquela que resolve os seus conflitos. Se você resolve os seus conflitos, você tem uma família saudável e estruturada. Mas se você não resolve, você nunca terá uma família saudável. E eu quero falar, para nós encerrarmos rapidinho, sobre 3 princípios para combater os conflitos dentro da nossa família. 2 Coríntios capítulo 1. Primeiro princípio. 2 Coríntios capítulo 10. O capítulo 2, versículo 10 e 11. Vamos lá, vamos ler comigo. Na presença de Cristo, para que não sejamos sobrecarregados sobre 11. porque não ignoramos o seu partido. Primeiro princípio para combater os conflitos familiares: tenha visão espiritual do conflito. Olha o que Paulo vai dizer: não sejamos sobrepujados por Satanás. Paulo está dizendo: o Satanás, ele não pegar vocês de surpresa. Paulo está dizendo: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não pegue ninguém de surpresa. Dentro do conflito, você precisa ter visão espiritual. Que visão é essa? Qual é a estratégia que Satanás está usando para trazer conflito dentro da minha casa? E isso você só vai conhecer se você viver em espírito. Porque se sua mulher disser A, você vai dizer B. Se ela dizer que é pau, você vai dizer que é pedra. Se o seu filho dizer assim, eu vou, você vai dizer não vai, se você for, ele quebra no pau. Mas se você vem com a visão espiritual do conflito, você vai entender. Isso aqui, lembra do cavalo? É uma faísca de conflito. Está vindo para destruir a minha família. E deixa eu te falar uma coisa. A maior estratégia de Satanás, sabe qual é? Dividir para conquistar. A estratégia de Deus é multiplicar para conquistar. E a de Satanás é dividir para conquistar. Se ele conseguir dividir a sua comunhão com a sua esposa, ele começa a ganhar território. Se ele começar a dividir o seu relacionamento com o seu filho, com o relacionamento com os amigos do mundo, ele começa agora a entrar e ganhar o território. Então você precisa ter visão espiritual dos conflitos. Se você não tiver visão espiritual, você vai estar usando sua própria carne, falando o que você quer, tomando as atitudes que você quer e agindo do jeito que você quer. Você precisa ter visão espiritual dos conflitos. Lembra de Abraão e Ló? Lembra? Uma coisa simples. A bênção de Deus veio sobre Abraão, ao ponto que Ló ficou sendo abençoado também.
Então, olha que coisa interessante. O conflito não foi entre Abraão e Ló. Leia o texto e você vai ver que o conflito foi entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Só que Abraão entendeu que ali é o início de um conflito. E antes que o conflito chegasse na família de Abraão, ele veio, minha Carol, faz o seguinte, nós somos irmãos. Não é bom que haja contenda entre mim e ti. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Arruma a tua trouxa e pega o teu caminho. Acabou o conflito. Você precisa ter visão espiritual. E visão espiritual é chegar primeiro que Satanás. Quando ele pensa que chegou, você já está lá. Cheguei primeiro. Versículo 11. Olha o que Paulo diz. Porque não ignoramos os seus ardis. Tem gente assim. Está ignorando os conflitos familiares, a faíscazinha. Está ignorando. Paulo está dizendo aí, querido, não ignorem. Não ignorem as astutas ciladas do diabo. Não ignore os pequenos conflitos dentro da sua casa, porque você vai ser pego de surpresa. O filho chega dentro de casa com alguns conceitos errados, alguns comportamentos, e dá o pai daqui. Estou observando. Aí está a mãe conversando com o pai. Você está vendo isso aqui do seu filho? Não, estou observando, né? Aí passa mês, e aí? Eu estou observando que a coisa está ficando grave. Aí está lá assim, aí mais um minuto. Não, estou observando que, rapaz, parece que está piorando. Só está observando. Mas a atitude não tomou ainda. Por quê? Perdeu a visão espiritual do conflito. E Paulo está dizendo, não ignorem os seus ardis. Falando dos ardis de Satanás. E a gente fica lá ignorando. Ou você está pensando porque você está dentro da igreja, só dentro da igreja, mesmo culto, você já está blindado. Não? Não se esqueça que você é família. E o inimigo quer destruir a família. Porque destruir a família, ele atinge a igreja. E o primeiro princípio para nós combatermos os conflitos é ter visão espiritual do conflito. Diga assim comigo, ter visão espiritual do conflito. Segunda forma, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Já estamos encerrando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 e 24. Vamos ler junto comigo. Vamos lá? E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, hábito para ensinar. Ei, quer combater os conflitos em sua casa? Segundo princípio, evite as discussões desnecessárias. Temos que evitar as discussões desnecessárias. Às vezes a gente discute por tudo dentro de casa. A coisa já está tão automática que, como eu vim falando, limpou a casa, querido. O marido cortou o bolo, caiu uma faíscazinha. Vai discutir? Discussões necessárias. Aí o inimigo vem pegando as coisinhas ardis e aí começa dentro de casa. Evite as discussões desnecessárias, porque o orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos perdem. Olha o que Paulo diz, versículo 23, que nós lemos. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Discussões desnecessárias vai levar a contenda. E Paulo diz que são questões loucas. Estamos agindo como loucos. Se nós pararmos para analisar, quantas vezes nós discutimos sem necessidade? E depois paramos e, meu Deus, não precisava eu fazer isso. Só que aí é um conflito que foi gerado e precisa voltar e ser resolvido. Por quê? Aonde é um conflito que não é resolvido, todos dentro de uma família podem perder. Ou você acha que seus filhos não estão de olho? Ou você acha que os seus filhos não estão absorvendo as discussões desnecessárias? Vamos para Provérbios capítulo 15. O último.
para resolver os conflitos familiares. Último princípio. Esse nós vamos ler salteado. Provérbios capítulo 15, versículo 23. Olha o que vai dizer. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Segura aí. Vamos ver esse versículo aqui. A Bíblia diz que o homem se alegra em responder bem. Não é por falta de educação. Não é de qualquer jeito. Por mais que esteja engasgado. Você já viu que o boi, como é que ele faz? Ele come, depois ele senta, bota a comida para fora, vai moer bonitinho de novo e depois ele desce para o estômago. A gente tem que pescar de noite, não sabia disso, não é? E a Bíblia está dizendo, o homem se alegra em responder bem. Às vezes está vindo aqui, ó, vai falar, come de novo. Come de novo, depois vê como é que você vai responder. E a Bíblia diz, e quão boa é a palavra dita no seu tempo. Você já percebeu que quando o cônjuge dá uma palavra dura, aí você responde, aí fica assim, eu estou certo, e de lá, eu que estou certo. Eu estou certo, não, eu que estou certo. Aí fica a briga para quem está certo. Mas quando a gente vai ao seu tempo da palavra, o que acontece? Você está certo mesmo. Naquele dia eu agi de uma forma que não era o que eu agi. A palavra é dita ao seu tempo. Vamos para o versículo 26. Mesmo capítulo, versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aplausíveis. Querido, e aqui quando a gente fala os pensamentos do mal, a gente pensa logo no ímpio. Não, parem com isso. A gente, quando nós somos cristãos também, se nós der um vazão, quando você quer dar uma palavra dura para o seu marido, o pensamento do bem é? O anjo mandou você falar? Quando você fala uma palavra que só tem uma maldição para o seu filho, que pensamento foi esse? Pensamento mal. E a Bíblia diz que as palavras dos puros são aplausíveis. Versículo número 28. O que é que a Bíblia vai dizer? O coração do justo medita no que há de responder. Ei, primeiro passo. Se eu quero acabar com meus conflitos dentro da minha casa, eu preciso meditar naquilo que eu vou responder. Mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Quer resolver os conflitos da sua casa? No momento de tristeza, seja lá o que for. Eu mesmo, como eu estou chateado que eu quero falar uma coisa, sabe o que eu faço? É a minha estratégia. Eu pego o violão. Eu pego o violão e fico de um canto, fico ali e começo a me aliviar. Aí que eu queria dar uma palavra, eu já faço um carinho. Que eu queria ficar afastado, eu já quero abraçar. Por quê? O coração do justo medita no que há de responder. Se você meditar naquilo que você há de responder, você vai acabar com os conflitos dentro da sua casa. Mas se meditar no que há de responder. Lembra no início quando eu falei que nós somos uma só carne? E quando você pega a sua esposa, está ferindo um pedaço seu? E quando a esposa pega o marido, ela está ferindo um pedaço dela? Então aquilo que você está falando para ela, você está falando sobre você. Você precisa meditar naquilo que você há de responder. E para nós encerrarmos, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha isso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Fique de pé em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Você quer acabar com os conflitos da sua casa? Viver em paz e harmonia e ver Deus prosperar a sua casa? Olha o que Timóteo vai dizer. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Toda a igreja vai ler comigo. Vamos lá? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o que é. Precisa falar mais uma coisa?
Se eu não resolvo meus conflitos dentro da minha casa, eu não estou cuidando da minha família. Eu estou levando a minha família a léu. Já viu aquela música que pode dizer, deixa a vida me levar? Você está levando a sua família ao Deus dará, ao que possa acontecer. Aí Paulo vai dizer, mas se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Para você ver o cuidado que Deus tem pela família. Para você ver o zelo que Deus tem pela família. É verdade. Pai, você precisa tomar sua posição como sacerdote dentro de casa e cuidar da sua família. Mãe, você precisa cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, como Deus tem autoridade para fazer. Falar na hora tem que falar, repreender na hora tem que repreender e lançar a palavra de Deus não tem que lançar. Filhos, obedecer aos vossos pais, porque é um mandamento com promessa para que tudo vá te abrir. E a Bíblia diz, principalmente da sua família. Você pode cuidar do seu sobrinho, você pode cuidar da sua tia, do seu tio, ter uma avó camada, seja lá o que for. Você pode cuidar de todos os seus parentes. Mas se você não cuidar dos seus, para Deus você não está fazendo nada. Esforço vão. A Bíblia diz que você é pior do que o infiel. Você sabe o que é isso que a Bíblia está dizendo? É pior do que um assassino, do que um maconheiro, do que um ladrão, do que um estuprador, seja lá o que for. É pior. E a Bíblia diz, negou a fé. Deus está levantando famílias estruturadas. Porque famílias estruturadas a igreja avança. Família destruída a igreja para. Por esse motivo que Deus está fortalecendo as famílias. E eu quero que você saia do seu lugar nessa hora e encontre a sua família. Saia do seu lugar nessa hora e encontre a sua família. Quem não está em família aí, que está com um amigo, com um vizinho, abraça ele aí representando a sua família. Aleluia. Nós vamos ministrar agora. E cante conosco nessa hora. Aleluia. Louvado seja Deus. Sai do seu lado e abraça a sua família nessa hora. Sai do seu lado e abraça a sua família nesse momento. E declaro nessa hora, profetize sobre a sua casa. Minha casa será uma casa de bênção. Profetize sobre a sua casa, cantando nesse hino. Minha casa será um pedaço do céu. Declaro. Nela estarão reunidos adoradores. E só exaltam ao Deus verdadeiro fiel. Abençoe seu esposo, seu filho está seu lado nesse momento aí. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Declaro nessa noite. Faça do meu lar, Senhor,
nunca mais saberá viver. Se você imaginar aí, você que é casado, nesse momento aí eu vou te dar um minutinho para você conversar com seu esposo ou com seu esposo nesse momento aí. Lembre dos conflitos que precisam ser resolvidos. Você que é noivo, que vai casar ou que namora, não vá para um relacionamento sem resolver os seus conflitos. Você que está aqui hoje, que está vivendo conflito com seu filho e com sua filha, você precisa voltar e se retratar com o filho. Feche seus olhos nesse momento e comece agora a pensar. O Espírito Santo estará nessa hora. Os conflitos que precisam ser resolvidos não vão sair daqui sem ser resolvidos. E se a pessoa não estiver aqui, Deus está te dando graça e força para quando você chegar lá, você vai resolver esse conflito hoje. E tu verás a glória de Deus sobre a sua vida. Essa é a palavra de Deus sobre a igreja hoje. Vai ter glória de Deus sobre o lar que resolveu os conflitos. Comece agora a resolver os seus conflitos. Comece agora a resolver os seus conflitos nessa hora. Porque o Senhor está entrando com graça, o Senhor está entrando com força, o Senhor está te dando algo novo, porque Ele está levantando a sua família como nunca se viu nessa terra. A família é o alicerce da igreja e Deus está reconstruindo as bases nessa noite para uma grande obra ser feita. Resolva os seus conflitos hoje. Você precisa pedir perdão ao seu filho, peça. Você precisa pedir perdão à sua mulher, peça. Você precisa pedir perdão à sua esposa, peça. Mas resolva os seus conflitos hoje. Nunca mais. Faça do meu lado, declare. Faça do meu lado mais uma vez. E faça do meu lado, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra vida e nunca mais vazio. Pois a casa de um dia nunca mais saberá viver. Pois a casa declara, e pois a casa que um dia e nunca mais será viver. Toca baixinho aí. Estamos dentro de família, agora todos unidos, enlaçados. Levanta a mão para cima, como família. Como família. Levanta a mão para cima como família. Segura na mão dele como família. E nesse momento, a pastora vai lançar a palavra profética sobre vocês. O inimigo vai cair por terra hoje. Vai acabar discórdia, contenda, conflitos serão resolvidos. A sua família vai receber algo da parte de Deus. E se tem alguém aqui hoje que sua família não está aqui quando você chegar em casa, vai ter uma graça de Deus tão diferente sobre você que está em casa vai perceber. E os conflitos vão ser resolvidos hoje em nome de Jesus. Deus vai fazer algo, porque o intuito de Deus é fortalecer as famílias. Porque famílias fortalecidas, nós temos a igreja fortalecida. Então levanta a sua mão nesse momento. E a pastora vai liberar a palavra profética agora sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Neste momento, meu Pai, libera a palavra, Senhor, meu Deus, de restauração, Pai. A palavra, Pai amado, de comunhão. A palavra, Pai querido, ó Senhor, de reconciliação. Pai, que este lar, a partir de hoje, será um lar de amor, aonde todos viverão em amor. E, Pai, terão a sabedoria, e terão discernimento, e terão, ó Pai, a revelação da Tua glória, para que juntos todos possam, Senhor, resolver os conflitos em amor, em temor, entendendo que as suas famílias, que as nossas famílias é, Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, é
da forma que acontecia, não acontecerá mais, mas que ambas as partes terão sabedoria para conversar, para dialogar, para, Senhor, de maneira educada, resolverem os problemas, por mais difícil que seja. Vos abençoo, aleluia, a união conjugal, a união familiar, pela presença do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e que Jesus seja o centro em vosso matrimônio, e que Jesus seja o centro em vossa união, seja noivado, seja noivo, seja namorado, a união, que a presença do Senhor, que Jesus esteja entre vós, no relacionamento matrimonial, conjugal, entre pais e filhos e entre irmãos, que a presença de Jesus seja notório, seja notável, e que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, amor, tolerância, afeto, e que haja prosperidade em vosso meio, e que o vosso lar seja abundante em graça, em amor, em perdão e em bom testemunho, e que haja paz entre vós, em nome de Jesus. Faça, Senhor. Olha o meu lar, Senhor, o lugar de harmonia. Rosa do meu coração, tua guerra todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Fala comigo assim: Senhor, muito obrigado pelo seu amor para com as nossas vidas, com as nossas famílias. Que o Senhor seja o centro do meu lar e na minha comunhão familiar. Que a tua presença esteja entre nós todos os dias, em todos os momentos, enquanto vivermos sobre essa terra como família do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Graças a Deus por esse culto tão maravilhoso. Para as famílias serem abençoadas. Para as famílias serem abençoadas. Com a presença do Eterno, com a palavra. Os irmãos estão sendo instruídos para colocar em ação. Ponha em ação a instrução que Deus está nos dando nessa noite. Primeiro na palavra, usando o seu servo, pelos louvores, por tudo que recebemos aqui. Recebemos uma grande porção da bênção do Senhor. Vamos nesta unção, que quando você chegar em seus lares sejam impactados com a glória do Eterno. Você chegar nos seus lares, aquele conflito que tinha, já cessou, porque Deus já lhe deu sabedoria, a graça e a unção, para quando chegar lá, liberar uma palavra de amor, a palavra de bênção e a palavra com fé, ela produz efeito. Que as pessoas sejam impactadas. Quem nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, fazer aliança, aceitando Cristo como Salvador e Senhor da sua alma. Quem é a primeira alma corajosa? Quem é a primeira pessoa? Onde estiver, levanta a sua mão. Eu vou te convidar aqui à frente para orarmos por você. Onde está a primeira alma, a primeira pessoa corajosa nessa noite? Que quer aceitar Cristo. Aleluia, se arrepender dos seus pecados. E aceitar o Senhor como teu Salvador e Senhor.
ou quer reconciliar-se com o Senhor. Jesus te chamando, chegou a sua noite, chegou o seu momento. Deus te chamando. Vem aqui à frente, dê um sinal com a sua mão e vem aqui à frente e vamos orar por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa? Glória a Deus. Onde que está? Deus está te chamando. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Jesus quer entrar na sua vida. Ele quer mudar seu coração. Ele quer lhe dar paz. Ele quer te ajudar a caminhar nessas dificuldades. Onde está a primeira pessoa? Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui, mas está uma relutância prevencida. É uma hora que o inimigo luta muito para as pessoas se segurarem, ter vergonha, ter medo. Jesus te chamando, aonde você está? Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe para amanhã, você tem que fazer hoje. Jesus te chama hoje. Glória a Deus. Aonde você está? Glória a Deus. Que Deus conceda a segunda oportunidade. Não é por força e por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Vamos dar os avisos aqui. Eu vou encerrar a live aqui rapidamente para te dar os avisos, queridos. Senhor meu Deus, aqui, ó Pai, eu peço, Senhor, a confirmação da Tua boa palavra, Senhor, que nos foi liberada nessa noite. Pai, assim também na vida dos nossos internautas, a todos, ó Pai, que estarão aqui nessa live, aqueles que ainda vão assistir, Pai, que sejam eles abençoados, impactados, sejam eles, ó Pai, renovados, que os matrimônios sejam renovados, que haja restauração nos lares que estão em conflito, casamento, que estão em conflito existenciais. Pai, dia de misericórdia, Senhor, mas, ó Pai, que a Tua santa palavra, Pai, vai adiante, vai, Senhor, até mesmo em outros países, para que outras famílias, para que outros lares sejam abençoados, ó Pai, com a Tua bênção, Senhor, pela palavra que nos é liberada. Nós liberamos, Senhor, sobre esta vida hoje, Pai, que haja restauração, que haja reconciliação, ó Pai, na vida desses casais, dessas famílias, que são os nossos internautas, Pai, pelo canal do YouTube, Senhor, pelo nosso Instagram, Pai, no Face, todas a rede social da Tua igreja. Abençoa todos em nome de Jesus.